Bom dia, meu nome é Nieri e hoje eu vou apresentar o nosso trabalho de sistemas gráficos que foi feito junto com a minha colega Bruna Machado. Então, a proposta era fazer algo que fosse relacionado à FURG e a gente decidiu fazer o RU, que é um lugar que a gente considera que é bem importante e lembra bastante a faculdade. Aqui eu vou mostrar como ele ficou, mais ou menos, mas depois a Bruna vai mostrar melhor e tudo mais. Ele ficou mais ou menos assim. Mas falando um pouco sobre o código, então, depois a Bruna vou falar um pouco, depois a Bruna vai continuar e mostrar mais como ficou a aplicação. Então, primeiro a gente importou as bibliotecas do OpenGL, que o professor sugeriu que fosse usado, né? Então, a gente achou que elas ajudaram bastante porque tem várias funções prontas que a gente pôde usar. E a gente teve que importar também a biblioteca do MEF para utilizar as funções de seno e cosseno também. Então, aqui a gente definiu algumas variáveis globais que seriam utilizadas ao longo do código. Inicialmente, aqui fala mais relacionado da distância da câmera, posições do eixo, e também a gente definiu as matrizes de translação, rotação e escala. E eu confesso que foi um pouco chato no começo pra gente, teve dificuldade, porque são coisas que a gente não costuma usar no nosso dia a dia, então acaba que a gente vai esquecendo, né? Então a gente teve que relembrar como é que funcionava algumas coisas. Então, aqui falando um pouco sobre as funções, a gente tentou criar o máximo de funções para o código ficar mais organizado e de fácil entendimento, já que as duas estavam mexendo ao mesmo tempo, né? Então, quando a gente costuma trabalhar em grupo, a gente costuma ter esse hábito, né? E no dia a dia também, já que as funções auxiliam e deixam o código mais otimizado e limpo também. Então, a gente criou essa função de aplicar transformação e chamamos as funções prontas do OpenGL passando as nossas matrizes, né? Também a gente criou essas funções de perspectiva e iluminação e mais para baixo as nossas dos nossos objetos, que eu vou falar um pouco mais. Então, basicamente, a Define Material, ela monta o objeto baseado na cor. Como ela é chamada várias vezes, toda vez que um objeto é montado, a gente preferiu fazer assim para ficar mais limpo das outras vezes que fosse chamado, para não ter que estar chamando a do OpenGL, que não fica muito legível, né, para quem tá programando assim. Em seguida, então, a gente criou os nossos objetos mesmo. Aqui. Então, a estrutura seria basicamente a parte, o cubo, né, em que ficaria tudo, assim. Então, acho que a parte mais complicada foi definir a cor, porque a gente teve que fazer mais na tentativa, porque as cores que a gente estava colocando não estava ficando parecido com o amarelo lá. Então, foi bem difícil essa parte. Aí, depois a gente desenhou a porta, que basicamente a gente definiu a largura, a altura, a distância que ela ficaria, né? E como era preto, foi mais fácil de fazer a porta. Aí, seguindo essa mesma estrutura, a gente desenhou as janelas. Só que as janelas, como teriam uma altura e uma largura diferente, a gente definiu também. E elas teriam uma margem entre elas. Então, e também a distância tinha que respeitar para ser a partir da porta. Então, essas coisas que são mais difíceis de entender no começo, né? Mas depois de um tempo a gente foi pegando o jeito e conseguiu ajustar. E por fim, então, a gente desenhou a estrutura, que basicamente é juntar todos os objetos e sobrepor eles uns com os outros, né? Então, basicamente foi isso. A gente tentou deixar mais organizado possível pra gente não se perder e fazer uma coisa mais simples, porque a gente tava com bastante dificuldade. E agora, mais pra frente, a Bruna vai explicar um pouco sobre o restante do código. É isso. Oi, gente, boa tarde. Eu sou a Bruna, vou continuar aqui a explicação do código da onde a Aniele parou. Então, deixa eu ver, ela explicou aqui até a parte de desenhar a estrutura, né? Então, vamos começar aqui por essa parte da renderização. Então, como o próprio nome já diz, essa é a função principal para renderizar, né? O nosso objeto.
Esse GL Clear aqui, ele limpa os buffers de cor e de profundidade para preparar a janela para a renderização da próxima imagem. O GL Load Identity, ele é responsável por carregar a matriz de identidade, aí reseta qualquer transformação anterior que possa ter sido aplicada. Nas próximas linhas aqui, do 86 até o 89, calculamos as coordenadas da câmera utilizando as coordenadas esféricas. E essa função aqui, glulucat, da biblioteca, é utilizada para posicionar a câmera na posição calculada. Aqui nas próximas linhas, nós chamamos as funções que tínhamos criados antes, né? A de iluminação, aplicar transformação e desenhar a estrutura. Essa de iluminação, então, tipo, ela configura essa parte, habilita a luz ali e define a posição e cor. Depois são aplicadas as transformações geométricas, a translação, rotação e a escala, a cena. E por último a definição ali da estrutura, que chama as funções para desenhar as partes da estrutura, né? Que é o módulo ali principal, que seria o prédio, a porta e as janelas. Essa função aqui de redimensionar, então, como o próprio nome já diz também, ela é responsável por redimensionar a janela e ela vai ser chamada sempre que precisar fazer isso. Essa GL Viewport aqui, que é uma função da lib também, ela define a área de exibição da janela OpenGL. Nesse caso aqui, o 00 seria o canto inferior esquerdo. A função GL Matrix Mode, ela define a matriz de projeção como a matriz ativa para as operações seguintes. Chama aqui de novo também a GL Load Identity, que ela já foi explicada ali na função de renderização. Já tínhamos utilizado ela, então aqui é a mesma questão. Chamamos também a perspectiva de projeção, que é responsável por configurar a projeção perspectiva e ajusta a matriz de projeção também. A GL Matrix Mode chamamos de novo também, só que passando aqui o GL Model View, que seria diferente aqui do chamado anteriormente, né? Ela vai definir a matriz de visualização, o modelo como a matriz ativa para as operações seguintes também. Nessa parte aqui de mover, então, a gente criou uma função para lidar ali com os eventos do teclado, né, do usuário. Então, quando a gente acessa ali a nossa aplicação, o usuário tem algumas opções ali no teclado para mover, rotacionar a imagem, né? Aqui, então, primeiro, nessa primeira linha 103, nós declaramos essas variáveis que estão no escopo global para serem modificadas dentro da função. Nesses ifs aqui, nós temos todas as opções ali do teclado que o usuário pode mexer, que no caso as teclas A, D, W e S, elas movem a posição base no eixo X e Z. As teclas Q e E, elas rotacionam a câmera em torno do eixo Y. E as teclas R e F rotacionam a câmera em torno do eixo X. Aí as teclas Z e X também, elas modificam a distância da câmera à origem, que é o tirar e dar zoom, né, no caso. Por fim, aqui a gente utiliza essa Glut Post Redisplay, que solicita uma atualização do conteúdo à janela do Glut, né? Isso também chama a função de renderizar novamente ali para atualizar essa cena, depois da movimentação feita pelo usuário. E por último aqui, tipo, terminando as nossas 1000 funções que criamos, a gente primeiro aqui, o Glut Init, ele inicializa a janela do Glut, né, para mostrar a nossa projeção. A Glut Init Display Mode, ela configura o modo de exibição. Essa parte aqui é mais de configuração mesmo. Então, essa linha aqui, ela
é utilizada para configurar o modo de exibição. O Glut Double, ele habilita o buffer duplo. O Glut RGB, ele especifica o uso das cores RGB. E o Glut Depth ativa o buffer de profundidade para renderização 3D. Aí aqui no Glut Create Window, cria a janela com o título Projeção RU, foi o que a gente escolheu. O Glut Display Func, ele define que a função de renderizar é a função de renderização, né, a ser chamada sempre que a janela precisar ser redesenhada. Esse Glut Reshape Func, ele define também que a função de redimensionar vai ser a função que deve ser chamada sempre quando precisar redimensionar o projeto, a imagem ali. Aqui também definimos que a função de mover é uma função que deve ser chamada sempre que alguma tecla do teclado for pressionada. Aqui no GL Clear Color define a cor de fundo da janela ali, que vai ser o branco, né? E essa GL Enable habilita o teste de profundidade para lidar com objetos que se sobrepõem na cena. E por fim, o Glut Main Loop ele inicializa o looping original do Glut, onde o programa ele vai ficar escutando os eventos. No caso, a interação com o usuário aqui que a gente tem é as interações com o teclado, né? E aí vai responder a eles chamando ali as funções associadas. E de código é isso. Aí mostrando agora como ficou o resultado, né? Que a Aniele mostrou ali rapidamente como tinha ficado. Porém, vamos passar com mais calma agora. Vou tirar o zoom aqui para conseguir mostrar melhor. Então, esse foi o prédio do RU, né, que a gente criou. Tentamos deixar ali na cor amarela, porém essa foi o mais perto do que a gente chegou, né? Porque a gente queria um amarelo mais claro ali, que é a cor do RU realmente. Porém, como a Anne falou, a gente teve bastante dificuldade nessa parte de cor, né? A gente tentou converter ali, tipo, ver o RGBA do amarelo que a gente queria, porém sempre colocando aqui no código ele não ficava a cor certa, né? Tipo, ele dava uma outra cor. Aí eu não sei se tem a ver com as configurações aqui do PNGL, mas enfim. Então aqui essa parte preta maior seria a porta e o resto são as janelinhas da Hue. Outra coisa também, a gente não conseguiu deixar ele reto na horizontal, por isso que ele tá na diagonal assim, tipo, de caída praticamente. E a gente pode rotacionar ele aqui para ver como ficou. A parte de trás e a do lado também, ela ficou preta, tipo só a de cima e a da frente que ficou amarelo. A gente não conseguiu mudar isso. Mas esse foi o resultado que a gente teve. Então é isso. Muito obrigada.